Vocês viram que eu mandei para vocês um áudio, né? Lá no grupo. Um áudio que seria uma introdução, né? Quando a gente pensa na catequese ou de começar uma vida religiosa ou de buscar as coisas de Deus, tem que ter um porquê, uma razão, né? Por que que eu preciso ser, primeiro, um ser religioso, né? Não vamos nem falar de cristão e católico. Vamos falar primeiro de por que é que eu tenho que ser um ser religioso, né? Bom, porque a religiosidade, ela faz parte da natureza humana. Desde que o mundo é mundo, todas as civilizações de todos os tempos têm ritos, têm acompanhamentos religiosos, têm um sacerdote, um líder para guiar espiritualmente. Tribos da savana africana, da América do Sul, da Austrália, da Europa, Ásia, de todos os lugares que não se comunicam, todas, com uma religiosidade e uma fé na vida eterna, numa vida após a morte. Como é que isso se explica? Só pode ser porque dentro da constituição humana mesmo existe uma sede de Deus. As pessoas, elas têm sede de Deus, de tal modo que é uma certa inquietude que o coração naturalmente tem e que não termina e não cessa até que nós alcancemos esse Deus. Santo Agostinho, ele fala do coração inquieto e que não se acalma até que ele repouse em Deus. O coração do homem, ele é um coração inquieto. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer encontrar uma coisa além. E você não vai se aquietar até que você encontre. É a sede da transcendência, de uma coisa que ultrapassa esse plano natural. Mesmo aqueles menos religiosos, aqueles que se dizem ateu, eles se apegam de algum modo na esperança de um bem futuro, uma coisa que vai vir, ou de uma coisa que está acima, né? Hoje está muito em voga o paganismo, né? E eles falam de energia, né? As energias, o universo, né? Tudo isso só é sinal de um coração que não consegue se aquietar nas coisas aqui da terra. E isso você consegue enxergar na sua vida. Todos aqui já são mais velhos, de repente fizeram planos, né? Quando eu terminar o colegial, então eu vou começar tal coisa. Quando eu terminar a faculdade, então aí eu vou estar bem. Quando eu conseguir tal emprego, então eu vou estar bem. Quando eu tiver o meu filho, quando eu comprar a minha casa, quando eu comprar o meu carro, sabe? Você sempre está nessa de quando eu fizer tal coisa, então eu vou aquietar. Então o meu coração, ele vai... E essa coisa nunca chega. Você vai alcançando esses objetivos que você sempre sonhava e o seu coração nunca está inquieto, nunca está quieto. Por quê? Porque a tua natureza humana mesmo que você não queira, isso faz parte da tua constituição como humano. A tua natureza mesma, ela pede por algo que me transcende, algo que está fora de mim, acima de mim, que me supera, na qual eu vou encontrar repouso. Essa coisa que está fora de nós não são esses projetos humanos. Não é o dinheiro, não é o concurso. E pasme, não é nem a estabilidade familiar.
E isso é muito bom. Mas para mim, não é também nem um sacerdócio. Se eu achar que depois que eu entrei no seminário, que depois que eu fui ordenado diácono, que depois que eu fui ordenado padre, ali eu ia me realizar, eu estou enganado, porque eu posso ser padre, mas o meu coração vai estar inquieto enquanto não repousar em Deus. Quem tem a vocação para o matrimônio, vocês podem receber o sacramento, mas o coração vai estar inquieto se você não repousar em Deus. Porque, naturalmente, nós desejamos algo que nos transcende, algo que nos supera. Isso faz parte da nossa constituição mesmo. E a gente busca essa coisa que transcende sob o nome de felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer alcançar a satisfação máxima da felicidade. Agora, a felicidade, isso que seu coração busca, não pode ser o prazer. Porque prazer a gente tem de vários modos. E você nunca está satisfeito com aquilo. Agora, a Páscoa, né? Todo mundo comendo ovo de Páscoa doidado. Então, assim, chega uma hora que a sua barriga já está doendo, você não quer mais e você continua sem ser feliz, entendeu? Então, assim, o prazer não pode ser a felicidade última. Ele é como que um instrumento, mas não a finalidade. A arte, o trabalho manual, ele também não pode ser a finalidade última do homem, a felicidade mesmo, né? Porque você também nunca está satisfeito, você sempre quer mais, né? A honra, os bens, nada vai satisfazer o teu coração, nada. Só em Deus a minha alma tem repouso. Só em Deus. E isso não é uma coisa própria de vocês que estão aqui buscando, daqueles que vêm à missa todo domingo. Isso faz parte da natureza humana mesmo, sabe? E nós precisamos começar essa catequese com esse preâmbulo. Preâmbulo é com este início, essa coisa que antecede, essa primeira notícia, sabe? O meu coração é inquieto, eu busco a felicidade, eu só vou encontrar repouso quando eu chegar nesse Deus. Eu só vou encontrar felicidade quando eu encontrá-lo. E que bom quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus. E ela entende que as satisfações do coração dela todas são preenchidas quando você está com Ele. Que bom quando a alma ela entende que ela nasceu para Deus e que ela deve viver a sua vida natural, o seu trabalho, suas relações, mas Deus precisa estar em todas essas coisas. Que bom quando ela enxerga essa verdade. Os corações mais perdidos, as almas mais obscuras, elas são acalentadas na presença desse Deus, né? Então, essa é a notícia primeira. Nós estamos aqui em uma catequese, mas essa busca de Deus não é uma coisa para o sacramento. É uma necessidade existencial. Isto é, para eu existir, eu preciso ser preenchido por essa coisa. Eu preciso alcançar essa plenitude. Existencialmente, me é necessário buscar a Deus. E para que plenamente eu seja realizado, eu preciso encontrar esse Deus, encontrá-lo e amá-lo. Essa é uma verdade primeira. O nosso coração tem sede de Deus e nós não iremos repousar até que nós sejamos plenamente saciados. Eu estou com o catecismo aqui e eu vou
buscar no catecismo mesmo essa citação. Ele fala assim, olha: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a sua força, a tua sabedoria não tem limites. Ó, tá louvando a Deus. Ora, o homem, esta parcela da criação, quer te louvar. Este mesmo homem, carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e como testemunho de que resistes aos soberbos, ainda assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu próprio o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Então ele fala, essa parcela da criação, quer dizer, ele já está pegando o mundo e ele dizendo, essa parcela, nós que somos pequenos, esse pequeno ser, essa criatura miserável, o ser humano, ele quer te louvar. E ele fala, tu mesmo o incitas para que sinta prazer no louvor. Isto é, essa sede do nosso coração é Deus mesmo quem coloca. Essa inquietude do nosso coração é Deus mesmo quem coloca. A palavra hoje, assim, na moda é ansiedade, né? Essa ansiedade do nosso coração é Deus mesmo quem coloca. Tu incita o homem para que ele sinta prazer em louvar-te. É Deus mesmo quem coloca essa sede. É Deus mesmo quem coloca essa inquietude. É Deus mesmo quem coloca essa ansiedade. Pois fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Deus, ele coloca a sede no nosso coração, e o nosso coração não vai ser saciado, não vai repousar enquanto não repousar nele, porque nós fomos feitos por ele e para ele. Então aqui já responde uma grande questão do ser humano. De onde eu vim e para onde eu vou? Qualquer pessoa minimamente versada em si mesmo, ela vai querer saber de onde é que eu vim e para que eu vim. Eu vim para me unir a Deus. Eu vim para encontrar repouso neste Deus que me cria e que me sustenta. Mas agora importa então começar o estudo do catecismo do começo, né? Nós, é evidente, né? Nós vamos ter aqui, eu quero ficar com vocês só até outubro. Então não vai dar para nós passarmos aqui o catecismo todo, tá? É evidente. Mas esse capítulo 1º do catecismo, eu queria que... Aí, a senhora trouxe, muito bem. Eu queria que vocês, assim que puderem, comprar... Isso aqui é um livro de cabeceira. Primeiro parágrafo, ele diz assim, olha, Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem. Então, nós vamos falar da criação. Deus criou livremente o homem, mas quem é esse Deus? É este ser infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. O que quer dizer isso? Que Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Qualquer missa começa como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque quando Jesus ele se fez carne, ele revelou que Deus ele é Trindade. Então, nós cremos em um único Deus. Só que este Deus é 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas da Trindade, elas vivem desde toda a eternidade. Eles não têm um começo e não possuem um fim.
e um não vem antes do outro. O Pai é Pai, mas ele não veio antes do Filho. E o Pai, o Filho, não veio antes do Espírito Santo. Então são 3 pessoas que se equiparam em uma perfeita igualdade. O Pai, ele gera o Filho. Como? Deus, desde toda a eternidade, ele se conhece. Quando você se conhece, você gera uma imagem de si mesmo. Imagina você olhando para a tua personalidade, para os teus movimentos interiores. Você cria uma imagem de você mesmo. Quando nós pensamos, nós não criamos as coisas. Mas Deus, quando Ele pensa, Ele cria. Então, Deus, Ele se conhece desde toda a eternidade. Quando Ele cria a imagem de si mesmo, já que o pensamento dEle é performativo, então o Pai gera o Filho. O Filho é a imagem do Pai. Essa imagem de Deus que se conhece é uma pessoa. É o Filho. O Pai gera o Filho. E o Pai olha para o Filho e ama o Filho. E o Filho ama para o Pai e ama o Pai. E dessa relação de amor do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, olha o Pai e ama o Pai. Olha o Filho e ama o Filho. O Pai e o Filho olham para o Espírito Santo e ama o Espírito Santo. E a Santíssima Trindade vive desde toda a eternidade nesta relação de amor. De tal modo que Deus, sendo trino, olha que maravilha isso, eles não precisavam de alguma outra pessoa para poder amar. Ele é bem-aventurado em si mesmo. Bem-aventurado quer dizer feliz. Ele é feliz na sua vida íntima. Qual é a vida íntima de Deus? É o amor da Trindade. O Pai que conhece o Filho e ama o Filho, porque o Pai é perfeitíssimo, mas o Filho é a imagem do Pai, então ele ama essa perfeição. Ele se dá a essa perfeição, que é o Filho. E o Filho ama o Pai. E do amor do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. E desde toda a eternidade, Deus, ele vive na sua vida íntima nesta relação de amor. Mas é uma relação de amor tão intensa que, veja, de fato, para ele ser completo, para esse Deus ser realizado, não é preciso nada mais. Eles não precisam de uma matéria, um lugar bonito, mais alguém, um motivo. Não. Eles se bastam. Literalmente. Eles se bastam. Então Deus, ele tem uma vida íntima. Esta vida íntima é a Trindade. E a relação da Trindade. Houve algum tempo que Deus não fosse Pai? Não. Desde toda a eternidade Deus se conhece. E esse conhecimento gera uma imagem. Essa imagem quem que é? É a segunda pessoa da Trindade, Jesus. E o amor do Pai e do Filho gera uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O próprio amor é essa pessoa, o Espírito Santo. E isso tudo é simultâneo em Deus. Vocês estão entendendo o que é a Trindade? Imagina que desde sempre Deus ele existe. Em um momento, no mesmo momento em que este Deus que existe desde toda a eternidade, ele se conhece, essa pessoa do Filho é gerada. A geração do Filho. Deus, ele se conhece, conhece as suas perfeições, conhece o teu poder, conhece a tua sabedoria, conhece a tua bondade,
ele se conhecendo, ele cria uma imagem, que é o Filho. Primeira pessoa da Trindade, o Pai. Segunda pessoa da Trindade, o Filho. E como é que vem a terceira pessoa da Trindade? O Pai e o Filho se olham, se amam, e esse amor é uma pessoa, o Espírito Santo. Então, por isso que o 3 é o número da perfeição na Bíblia, porque entenda que não era necessário uma quarta pessoa, mas era necessário uma terceira. Nesta relação de amor da Trindade, Deus é bem-aventurado em si mesmo, não precisando de mais nada. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem. Deus precisava criar o homem? Ou o mundo? Não. Por quê? Porque ele já era, então, ele já era perfeito, mas fica muito vago. Tá certo, mas por que Deus não precisava criar o homem? Porque ele já era feliz, absolutamente feliz na relação de amor da Trindade. A gente podia falar assim, né? Deus ele não queria ficar sozinho, então ele criou o homem. Não, isso não está certo. Deus ele nunca esteve sozinho. Porque Deus é Trindade, são 3 pessoas. Ele não criou o homem porque ele estava carente. Deus criou pela carência. E agora ele quer que o homem fique amando ele porque ele é uma pessoa carente. Não, absolutamente não. Deus ele não é carente. Deus ele não tem necessidade do homem, nem tampouco do amor do homem. De modo absoluto, Deus não tem necessidade do amor do homem. Ele quer que nós amemos ele, mas porque ele quis precisar. De modo absoluto, Deus está de boa lá com o amor da Trindade, entendeu? Está com o Filho, está com o Espírito Santo está com o Pai, está com o Filho. Entendeu? Em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem. Não tinha necessidade de Deus criar, nem o homem e nem o mundo. Mas ele criou livremente o homem para... Aí aqui está a razão. Lê a senhora, abre aí o seu catecismo. É diferente a edição. O meu é maior, a senhora é menor. Tá no comecinho, parágrafo. Do lado direito do seu catecismo, você vai ver uns números, tá vendo? Em negrito. É assim que você se localiza. Vocês vão aprender a mexer no catecismo, viu? Aqui, sempre do lado direito do catecismo tem um número, tá vendo? É o parágrafo. 1557? Não, é o primeiro que você quer. Então vamos lá no primeiro, parágrafo primeiro. Vocês vão comprar o catecismo de vocês e vocês vão ler desse jeito. Olha, se você gosta de anotar, grifar, o grande tem mais espaço, né? E se você tem dificuldade de leitura, o olho... Lê aí, bem alto. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Olha, por que ele é perfeito e bem-aventurado em si mesmo? Porque ele já é completo. Ele não precisa de mais nada. Em si, como ele é uma trindade de pessoas, ele é perfeito, onipotente, sapientíssimo, poderosíssimo, feliz em si mesmo. Continua. Em um desígnio de pura bondade. Então, por pura bondade, ele não foi oprimido por ninguém. Ele não fez nenhum pacto consigo mesmo. Isto é, se eu não tal coisa, eu vou ter que criar o homem.
Não, é por pura bondade. E criou livremente o homem. criou livremente. Livremente. Isso é muito importante. Em algumas traduções, no capítulo 759, está escrito assim, olha: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, de um modo libérrimo, ó a palavra, libérrimo é o superlativo de livre, né? Então se você fala assim, eu fui livríssimo na minha atitude, tá errado, é libérrimo. Essa palavra é maravilhosa para falar de Deus. De um modo libérrimo, criou simultaneamente, no início dos tempos, ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal, de um modo livre, não para ser mais feliz, porque na perfeição da Trindade é impossível aumentar a felicidade de Deus, e nem para ser mais perfeito, mas para manifestar essa perfeição nas criaturas que ele ia criar. Então, ele criou todas as coisas para que essas coisas, isto é, criou todos os homens para que estes homens pudessem ser felizes, conhecendo a felicidade de Deus. Então você entende como é que o nosso coração não vai alcançar a felicidade se não em Deus? Porque nós fomos criados por este Deus que é absolutamente feliz, para nós conhecermos a felicidade desse Deus feliz. E conhecendo essa felicidade desse Deus feliz, sermos felizes. O catecismo fala desse jeito, olha, vai, agora termina o que você começou a ler. Depois da liberdade. Criou o homem para... agora é a razão da tua existência. Deus criou você para isso. Criou o homem para... participar da sua vida bem-aventurada. Quer dizer, você foi criado para entrar dentro desse amor da Trindade. Do mesmo jeito que o Pai ama o Filho ama o Pai e o Filho ama o Espírito, e o Espírito ama o Pai e o Filho, e eternamente eles são felizes só nessa relação de amor. Desse mesmo jeito é para você viver. Como? Nos unindo à segunda pessoa da Trindade, que é? Por isso que ele se encarnou. Ele se fez homem para que nós pudéssemos ser Deus como ele. Deus por participação. E sendo unido a ele, e a ele nós somos unidos pelo batismo, nós possamos participar deste amor da Trindade. Por isso que você foi feito para amar. Só que, se eu falo para vocês, vocês foram feitos para amar, o amor é tudo, sem falar dessa felicidade da Trindade, ninguém entende nada. Aí o amor vira qualquer coisa. O Espírito Santo, ele é o amor na Trindade. Lembra que o Pai e o Filho, eles se amam. E o amor O amor, ele é uma pessoa. O que Deus ele pensa, o que procede de Deus é performativo. Então, o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom, é o amor. Só que nós nos unimos à Trindade estando unidos a Jesus, a segunda pessoa. Nós somos feitos para esta realidade.
Então, Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Nós nascemos para participar dessa vida. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, Ele está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo com todas as suas forças. Para você, desde sempre e em todo lugar, esse Deus está contigo. Fazendo o quê? Te chamando, te convidando para você poder entrar nesse mistério do amor da Trindade. E se você está aqui hoje, você pode falar que é porque o seu amigo te falou, que é porque a tua esposa te trouxe, que é porque você quer casar, que é porque você quer batizar fulano, que é porque... Você pode ter essas inúmeras razões, mas você está aqui porque Deus ele está trabalhando para te atrair. Porque Ele te fez para poder participar da vida dEle, da alegria dEle. E Ele de inúmeros modos, desde que você nasceu, Ele está te atraindo, Ele está te chamando. E agora é a noite da vitória de Cristo sobre você, porque você enrolou até agora. Mas hoje você está aqui. E você está aqui porque Ele te atraiu. Porque Ele te ama. Porque Ele quer que você participe desta vida dEle. E a vida dEle, a vida íntima de Deus, é essa relação de amor da Trindade. É isso. Ele chama-o e ajuda-o a procurá-lo. Olha, Ele não só te chama e te atrai, mas Ele te ajuda. Então, na providência dEle, Ele vai colocando pessoas. A própria inquietação do nosso coração é essa ajuda que Ele faz. Essa ansiedade que nós temos é Deus nos ajudando a buscar alguma coisa a mais, para você sair dessa sua zona de conforto, para você sair dessa sua vida medíocre e buscar as coisas mais altas. O amor. É que tudo hoje vira ideologia, né? Mas o amor não é qualquer coisa. O amor não é aceitar tudo. O amor não é banalização da verdade. O amor é a relação da Trindade. Deus é amor porque Ele é relação. Eu não poderia dizer que Deus é amor se Ele não fosse Trindade. Ele só é amor porque eles são três pessoas que se amam, que se conhecem, que se relacionam. E nós estamos neste mundo para participar desta vida íntima de Deus. E olhar para o Pai e amar o Pai. O céu é isso, minha gente. No céu, vocês que estão fazendo catequese para se casar, vocês não estarão casados. No altar vocês prometem estarem juntos até a morte. No céu todos serão irmãos. E o que você vai ficar fazendo no céu? Uma coisa: olhando para Deus. E por que o céu é a mais perfeita alegria? Porque olhar para Deus atualiza a potência do homem. Isto é, realiza o porquê Deus fez o homem. Nós fomos feitos para olharmos para Deus. Adorá-lo, amá-lo. Então, assim, os filmes pintam, né? Aquele lugar cheio de grama, bonito, todo mundo se confraternizando, e tudo bem, mas estritamente, o céu é a visão beatífica. O céu é você olhar para Deus e amá-lo, e é só isso. E você não vai querer sair disso. E você não vai se cansar. Você não vai se cansar de olhar para Deus e de amar. Ninguém se cansa do amor.
O céu é a eternidade toda olhando para Deus e amando-o. E o inferno? O inferno é a eternidade toda sem poder olhar para Deus. A maior pena do inferno é você não poder olhar para Deus, ver a bondade, ver o amor, ver a felicidade dele. Só que nós vamos precisar fazer um caminho aqui de conhecimento de Deus para poder amá-lo e contemplá-lo. Já nessa terra, os santos vivem as alegrias do céu, porque já nessa terra, os santos se uniram com Jesus e participaram da vida íntima de Deus. Por isso que foram felizes e nada abalava-os. Nem a doença, nem a pobreza, nem o desprezo, nem o martírio. Eles estavam no meio dos tormentos aqui com o corpo, mas o espírito estava unido a Deus. E nada tirava a paz desses homens santos, porque eles já viviam essa relação de amor. Então, o que é ser uma pessoa realizada na vida? É estar o mais próximo possível dessa relação íntima de Deus. Ah, não, mas fulano conseguiu passar na faculdade super novo, passou no concurso, está muito bem, não tem preocupação. Ah, meu filho, se ele não está próximo da relação íntima de Deus, a vida dele é uma desgraça. É melhor que ele não tivesse nascido. É isso. É forte, mas Jesus que falou essas palavras. Falando sobre Judas, quando ele falou do traidor. Melhor que não tivesse nascido. Nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida. E nunca é tarde demais para começar. Nunca é tarde demais para se aproximar de Deus. Nunca. Deus, por um ato libérrimo, livre, porque Ele não foi oprimido por nada, Ele decidiu criar o ser humano. E Ele decidiu criar o ser humano para a sua própria glória? Não. Mas para manifestar a sua glória nas criaturas. Para que as suas criaturas pudessem conhecê-lo e amá-lo. Agora eu te pergunto, as plantas podem conhecer a Deus? Não, planta não tem inteligência. As rochas, por mais belas que formem na Chapada, nos Grand Canyons da vida, elas podem conhecer a Deus? Não. A união das águas no mar, nos rios, podem conhecer a Deus? Não. Toda a criação foi feita para que nós pudéssemos ter uma condição de vida própria e, tendo essa condição de vida, pudéssemos amar a Deus, conhecendo-o. E aqui está mais um mistério insondável do amor. Todas as belezas naturais, toda a criação foi feita para nós, para que nós, usufruindo dela, pudéssemos conhecer e amar a Deus. Se Deus não tivesse criado os vegetais com toda a sua complexidade, nós não teríamos condições de vida para conhecer e amar a Deus. Se Deus não tivesse criado todas as águas, doces e salgadas, tal como Ele criou, nós não teríamos condições de vida para poder conhecer e amar a Deus. Toda a criação foi feita para nós. E nós fomos feitos para Deus. Então, a criação é sagrada? Sim, porque foi Deus quem criou. Mas ela está a nosso serviço. Qual que é a desvirtuação de toda a ordem da criação? É você colocar o homem como o vilão da criação e a natureza como
Tem um culto à natureza hoje, né? Ah, Mãe Terra. E aí você despreza o homem para você poder amar a natureza. Não é difícil você encontrar aí foto de gente abraçando a árvore, pegando a energia da... Ah, pelo amor de Deus, isso não tem nada de cristão. A natureza foi feita para nós. E nós fomos feitos para Deus. Que aí você olha a beleza da criação, a grandiosidade da criação, e você fala, tudo isso é para mim, tudo isso é para você. Se Deus, para salvar a tua alma, só a tua alma, Ele tivesse que criar todas as coisas, Ele criaria todas as coisas só para você ter condições de viver e amar a Deus, entendeu? Se Deus tivesse que, a segunda pessoa da Trindade, tivesse que se fazer carne e morrer na cruz de novo só para que você tivesse vida, Ele se faria carne de novo só para que você pudesse ser salvo. Se Ele tivesse que criar 1000 mundos só para que você tivesse condições de vida e pudesse amá-lo, Ele criaria. Aliás, olha o nosso universo. De toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos chegar ao final, na última das galáxias. A gente não consegue nem mensurar. E todo o universo existe, todas as outras galáxias existem, para que nós, nesse pequeno país, nesse pequeno planeta Terra, pudéssemos ter, pela pressão, pela estrutura, pudéssemos ter condições aqui para poder viver. E para você ouvir agora essa catequese e entender que tudo é para você poder viver e poder conhecer e amar a Deus. Entrar nesta relação de amor da Trindade. Toda a criação é para isso. Você foi feito por quem? Para Deus. E para quê? Para se unir a Ele. E adentrar nessa vida da Trindade. Esta relação de amor. Se unindo ao Filho, poder amar o Pai, amar o Filho e o Espírito Santo. E nada nessa terra perturba um coração que, unido a Cristo, ama como a Trindade se ama.